tarde a todos. O nosso grupo corresponsável de falar sobre a temática influência da pressão no equilíbrio de um líquido e de um vapor. O nosso grupo ele é composto pela Ana Carolina Rezende, a Beatriz Gonçalves, eu, Emanuele, a Larissa Dutra e a Isabela Ferreira. Os eixos que serão abordados na nossa apresentação de hoje são a pressão, os estados físicos de um composto, o equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier, o deslocamento desse equilíbrio, a influência da pressão no equilíbrio químico de um líquido e a influência da pressão no equilíbrio químico de um vapor. Pressão é a grandeza física que mede a força aplicada perpendicularmente a uma superfície. É uma grandeza escalar e pode ser calculada pela razão entre força e área. Sua unidade é Pascal, o que vale a Newton por metro quadrado, mas também pode ser medida em ATM. Um ATM é igual a 1,1 vezes 10 a quinta Pascal. A pressão é diretamente proporcional à intensidade da força F, bem como inversamente proporcional à área A. A fórmula faz sentido quando a relacionamos com objetos pontiagudos e cortantes, uma vez que quanto menor a superfície de contato, maior a pressão exercida. A pressão hidrostática é exercida por fluidos em equilíbrio. Quando esses fluidos encontram-se em certa altura, eles produzem pressões proporcionais a ela. A pressão hidrostática depende da densidade do fluido. Quanto maior for essa densidade, maior será a pressão exercida. A pressão atmosférica é particularmente importante quando se estuda a hidrostática. Quando os fluidos em equilíbrio hidrostático estiverem armazenados em recipientes abertos, eles estarão sujeitos à pressão atmosférica, de modo que a superfície permaneça alinhada sempre na mesma altura, como acontece nos vasos comunicantes. Além disso, a pressão no fundo do recipiente, chamada de pressão absoluta, será a soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Assim como ocorre com a pressão hidrostática, a pressão atmosférica varia, de acordo com a altura. À medida que subimos em relação ao nível do mar, ela diminui, uma vez que o ar em volta torna-se cada vez mais rarefeito. Estado físico de composto. O que determina o estado físico da matéria é a proximidade da partícula uma da outra. Essa proximidade está em consonância com a força de coesão, que é quando os átomos se atraem, e a força de repulsão, que é quando os átomos eles se repelem um do outro. Os estados físicos da matéria são o estado sólido, quando ele possui forma e volume definido, com átomos e moléculas muito próximas umas das outras, favorecendo muito as forças de coesão. O estado líquido, onde não há forma definida, porém há um volume definido, possui força intermolecular fraca e uma interação mediana entre as moléculas, uma tensão superficial forte. O estado gasoso ele não tem forma nem volume definido. Possui uma alta capacidade de expansão, pois seus átomos eles estão distantes uns dos outros. No estado gasoso, a força de repulsão ele é muito visualizada. O estado plasma, também conhecido como estado BSC, ele é definido como um conjunto quente e denso de átomos livres e de elétrons livres, com distribuição quase neutra. Ele é atingido quando o gás é elevado a temperaturas muito, muito altas. O estado condensado de Bose-Einstein, ele ocorre quando um gás com baixa densidade é resfriado próximo a 0 Kelvin, agrupando seus átomos a ponto de ficar extremamente denso. O estado condensado fermiônico, ele é quando um gás muito diluído ele é um gás muito diluído formado por átomos fermiônicos que foram submetidos a temperatura próxima a 0 Kelvin. Dessa maneira, sob condições apropriadas, eles passam para uma fase superfluida, formando o estado de agregação de matéria. O estado superfluido de polarítons é quando o material sólido ele é bombardeado com partículas de polarítons. Então, ele toma essa proporção de estado superfluido. Podemos definir equilíbrio químico como o estado em que ocorrem reações reversíveis, onde a velocidade da reação direta é igual à da inversa se a temperatura for mantida constante. Algumas reações químicas cessam quando ocorre a formação dos produtos.
Porém, algumas reações, mesmo depois da formação dos produtos, eles se combinam e regeneram o reagente que já havia sido consumido. Porém, existe um momento em que a velocidade das reações será igual. Neste momento, que teremos seu estado de equilíbrio. O equilíbrio químico é indicado por setas duplas nas reações. Para contextualizar um pouco a situação da influência, né, da pressão num estado físico, eu trouxe aqui o princípio de Le Chatelier, que foi escrito por Harris Louis Le Chatelier, que diz que quando se aplica uma força a um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força e buscando o equilíbrio novamente. Falando um pouco do deslocamento desse equilíbrio, né? O que seria esse deslocamento? É a forma em que o sistema ele sai do equilíbrio devido a algumas alterações substanciais que acontecem nesse meio. O que gera esse deslocamento do equilíbrio são três fatores, segundo o princípio de Le Chatelier, que seriam as alterações na concentração, as alterações na temperatura ou as alterações na pressão. A influência da pressão no equilíbrio químico de um líquido. O equilíbrio químico é caracterizado por ser um estado em que ocorrem reações reversíveis. No caso das soluções líquidas, vai ocorrer o efeito de pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão exercida quando o líquido e o vapor estão em equilíbrio. Algumas moléculas na superfície do líquido têm energia suficiente para escaparem da atração do líquido volumoso. Essas mesmas moléculas vão se movimentar na fase gasosa. À medida que aumenta o número de moléculas na fase gasosa, vai haver um aumento das moléculas que atingem a superfície e retornam ao estado líquido. E após algum tempo, a pressão do gás vai ser constante a pressão do vapor. Como a gente pode ver aqui na imagem, onde a gente tem um etanol líquido, e aí as moléculas se movimentando e entrando no estado gasoso, e depois retornando para o estado líquido. Toda mudança na pressão provoca um deslocamento no equilíbrio. A pressão de vapor sofre forte influência das interações intermoleculares e também da temperatura. A uma determinada temperatura, a pressão de vapor do líquido vai ser igual à pressão exterior. Vou falar um pouco sobre a influência da pressão no equilíbrio químico de um vapor. Sabe-se quando uma pressão sofre uma alteração, tanto para mais quanto para menos na pressão, há uma alteração no estado das moléculas. Porque se você comprime e atua uma pressão sobre o sistema, esse sistema vai juntar mais as moléculas que estão espaçadas. E se você amplia a pressão do sistema, ele vai dar mais espaço para as moléculas correrem livremente. No estado físico que se caracteriza o vapor, que é o gasoso, né? As moléculas elas se encontram mais espaçadas umas das outras, fazendo que as colisões entre elas sejam, claro que em condições normais, sejam praticamente nulas. Se há uma alteração da pressão, há uma alteração nessa dispersão das moléculas no sistema, tanto no local onde elas se encontram, quanto as colisões, se elas acontecem com maior frequência ou com menor frequência. E isso gera, por consequência, uma alteração no equilíbrio do sistema. Segundo o princípio de Le Chatelier, se há uma modificação no sistema, o mesmo vai sempre procurar o melhor modo para restabelecer esse equilíbrio, né? Como foi dito anteriormente na apresentação. No caso do aumento ou na diminuição da pressão do gás, o mesmo vai sempre tender para o sentido da reação, onde esse equilíbrio vai ser restabelecido, né? Sempre procurando restabelecer o equilíbrio. Então, por exemplo, se há uma situação de aumento de pressão, o sistema vai tender para a parte da equação que possui um menor número de moléculas, a fim de diminuir novamente o choque entre as moléculas e proporcionar o equilíbrio novamente. Por quê? Se você aumenta a pressão do sistema, essas moléculas que antes estavam mais espaçadas e com choque quase nulo, ela vai ter um choque muito maior e aí vai desequilibrar o sistema, né?
E não é isso que a gente quer. Então, ela vai tender para o lado da reação que tem um menor número de moléculas. Se diminuir esse número de moléculas, vai diminuir também o choque entre elas. Mas se há, por exemplo, uma situação de diminuição da pressão, que é um aumento de volume, o sistema ele vai tender para a parte da equação que possui um maior número de moléculas, a fim de aumentar novamente o choque das moléculas entre elas, né, e proporcionar o equilíbrio novamente. Lembra que no slide anterior, eu falei que era quase completamente nulo esse choque entre as moléculas. Só que ele não é completamente nulo e esse choque, esse quase nulo, mas ainda existe um choque entre as moléculas e a gente precisa que eles aconteçam. Se você aumenta demais o volume, você também altera o equilíbrio do sistema e aí a gente precisa tender para a reação onde tem um maior número de moléculas a fim de voltar ao equilíbrio, para a situação natural do sistema. Essas foram as nossas referências que nós utilizamos para a realização do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.